Nós estamos iniciando hoje, então, essa nova série de mensagens e nós vamos estudar, buscar a Deus, ouvir a Deus através dos 10 mandamentos. Quem conhece os 10 mandamentos de cor aí? Tá com medo de dizer sim e eu pedir para você recitar? Olha aí, alguém diz, não vou pedir para recitar. Então, os 10 mandamentos, irmãos, nós vamos estudar, olhar para a palavra de Deus a partir dos 10 mandamentos. E nós vamos trabalhar nos GCs com isso. Eu vou preparar um material mais simples também para mandar para vocês individualmente, de repente inspirar você a ter um tempo devocional em cima do que nós vamos tratar ao longo da série aqui. E vão ter algumas tarefinhas de casa, mas não vai ser assistir a novela da Record, tá? Fiquem tranquilos, essa tarefa não está ali na lista. Mas ao falar sobre os 10 mandamentos, o primeiro fato interessante é sobre esse título. Obrigado, Alice. Esse título, 10 mandamentos, ele não aparece nenhuma vez na Bíblia, você sabia? O título original para esse texto, que ele aparece 3 vezes, quando alguém vai se referir a esse conjunto das leis da tábua, ele aparece e é traduzido literalmente como 10 palavras. As 10 palavras, também conhecido como decálogo. O decálogo, uma palavra grega que significa deca, né? E logos, 10 palavras. Palavras que Deus deu aos israelitas. Essas palavras, essas 10 palavras, elas não têm intenção de ser apenas regras, mas também revelação, ensino, princípio de vida sobre Deus, sobre nós mesmos. Não são um peso, mas um caminho para desfrutar da liberdade em Deus. Mas por que nós devemos estudar os 10 mandamentos? Faz sentido a gente olhar para um texto tão antigo, arcaico, sobre regras? Há alguns fatores importantes para a gente entender, primeiro, por que a gente deve conhecer os 10 mandamentos. Tem um autor chamado Kevin DeYoung e ele organiza alguns motivos do porquê conhecer. Eu quero citar alguns aqui deles como base para nós. O primeiro motivo, o óbvio, né? Mas o óbvio precisa ser dito, é porque é a palavra de Deus. Está incluso na Bíblia. Nós cremos que toda a Bíblia ela é inspirada por Deus, pelo Espírito de Deus, preservada pelo poder de Deus para que chegasse até nós. E nós devemos conhecer e entender como aplicar a Bíblia em nossa vida. E isso inclui os 10 mandamentos. O segundo motivo é em relação à instrução histórica. Já conversei com alguns irmãos, a gente conversando, como nós temos ignorado o passado, como nós erramos por cometer erros, os mesmos erros que os nossos antepassados, por ignorar o que eles fizeram, o que aconteceu de bom e de errado, e a gente esquece. E por muito tempo a história da igreja, a igreja cristã, ela demonstra que os 10 mandamentos eram o centro do ensino do caráter cristão. Quando uma pessoa professava fé em Cristo Jesus, a catequese, o ensino básico sobre o que a pessoa ia aprender da fé vinha sobre os 10 mandamentos, o credo apostólico, que é uma profissão de fé, afirmando aquilo que você acredita, e a oração do Pai Nosso. Esses 3 elementos estruturam e são a base de tudo que a gente crê, e faz, e vive. E a gente ignorou isso, muitas vezes as igrejas abandonam isso, não devemos desprezar isso. Terceiro motivo é a ignorância geral. Há um ar de descaso com o texto bíblico do Antigo Testamento. Em geral, descaso e ignorância quanto ao texto bíblico. Falta de conhecimento mesmo, não é uma arrogância muitas vezes. Há pessoas, eruditos, estudiosos de fora da igreja, que conhecem e reconhecem o valor histórico dos 10 mandamentos como base ética de muitas sociedades, de muitas organizações sociais. Porém, dentro das igrejas, o povo de Deus ignora as palavras ditas pelo próprio Senhor ao seu povo. Agora, Alex. Aí. Então, aqueles que conhecem, que não são ignorantes quanto a isso, muitas vezes não entendem bem se ainda serve, como serve isso. Preciso falar das referências poluídas de telenovelas e filmes por aí também. Chegou a hora de você saber e entender como se relacionar com esse texto. A ênfase também, o quarto motivo, a ênfase que o Novo Testamento dá.
Os 10 mandamentos são centrais para a ética do Novo Testamento, a maneira de viver ensinada por Jesus para os seus discípulos. E nós vamos voltar nisso mais adiante. Por isso é importante, meus irmãos, é importante que a gente estude e entenda os 10 mandamentos. Quem traz seu papel, sua caneta, pode trazer, anotar, escrever, vai ser um tempo muito bom para a gente estudar. Mas Deus não vai se impressionar com a nossa análise intelectual, com a nossa exegese técnica, ensino sistemático, memorização dos 10 mandamentos. Não é isso que impressiona Deus. Mais importante do que saber os 10 mandamentos é obedecer, é viver de acordo com eles. Ok? Isso me dá a base do porquê que eu preciso estudar e conhecer os 10 mandamentos. Mas por que eu preciso obedecer aos 10 mandamentos? E para responder melhor essa pergunta, nós vamos observar um pouquinho do que está acontecendo no contexto aqui. Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 19. A mensagem de hoje é só os prolegômenos, o prólogo, a introdução dos 10 mandamentos. Antes da gente sair explorando eles. Nossa base de hoje é Êxodo capítulo 20, versículo 1, onde Deus diz: Eu sou o Senhor, seu Deus, que o libertou da terra do Egito, onde você era escravo. Êxodo 20, versículo 1. Eu sou o Senhor, seu Deus, que te libertou da terra de escravidão, do Egito, onde você era escravo. Mas deixa aberto aí no 20, no 19. Sua Bíblia vai ficar marcada aí nos próximos dias nesses capítulos também. Olha o que está acontecendo antes da entrega da lei. O livro do Êxodo, para quem, contextualizando para a gente lembrar, o livro do Êxodo está contando a história da redenção, do resgate do povo de Deus, um povo que Deus escolheu, que era uma família que vai para o Egito sob proteção de Deus ali para preservar eles. Eles recebem o cuidado do faraó por meio de José, que tinha se tornado governador do Egito, quando foi vendido para seus irmãos. Lembram disso? José, filho de Jacó, foi vendido como escravo para o Egito, lá foi preso, injustiçado. Deus fez ele o governador do Egito. Depois seus irmãos, numa época de fome, foram lá e eles se perdoaram. Ele trouxe a família para morar no Egito, que tinha aí muita fartura e enriqueceu muito nessa época. E a família foi preservada por Deus naquela época de grande fome. Essa família, que chegou nos 70 e poucos ali, cresceu, se multiplicou e virou um povo enorme. A Bíblia diz em Êxodo que Deus abençoou o ventre das hebreias, como ele tem abençoado o ventre das mulheres da rocha aqui. Ele abençoou. E elas se multiplicaram e o povo foi crescendo, trocou geração, passaram-se 400 e poucos anos, outros faraós ali, viram, esse povo está muito grande, esse povo pode se rebelar aqui e querer alguma coisa. Então começou a forçar eles no trabalhos forçados, a escravizar eles se tornaram escravos no Egito, por muito tempo. Até que clamaram e Deus começa um plano de resgate desse povo. Levanta Moisés, que já estava sendo preparado ali dentro, dentro do palácio do faraó, um líder para conduzir esse povo para fora do Egito. E ele resgata com grande poder, faz as 10 pragas, destituindo as crenças dos falsos deuses egípcios, destituindo cada um dos deuses ali com aquelas pragas até a morte do primogênito. E naquela noite da passagem do Espírito, passagem da morte, a Páscoa instituída ali, eles são libertos. Em uma noite eles vão embora dali. E Deus vai conduzindo eles durante o dia com uma nuvem, com uma sombra, com a sua presença refrescante ali para eles. Durante a noite com uma coluna de fogo, mantendo eles aquecidos. E Deus vai conduzindo esse povo. E depois de 3 meses, já que eles tinham saído do Egito, eles chegam ao pé do Monte Sinai. Chegam ali para o monte onde Deus vai firmar o pacto, a aliança mosaica, assim chamado, por meio de Moisés, onde ele vai entregar a lei ali por meio desse líder. Ali eles vão fazer os termos da lei. Vocês já são meu povo, eu libertei vocês. Agora eu vou dar algumas diretrizes de vocês de como viver para que vocês tomem posse da terra prometida, da vida boa que eu tenho prometido para vocês e vocês cumpram o propósito para o qual eu os chamei, sendo os meus representantes, sendo bênção para todas as nações da terra. Era isso que estava para acontecer, esse é o contexto geral aqui. Então ali, ao pé do monte,
Deus vai fazer também um momento muito marcante na história daquele povo, sobre como deveria acontecer isso. E dessa maneira, eu estimulo você a ler o capítulo 19 essa semana, os detalhes do que acontece aqui. A maneira como Deus entregou a lei para o seu povo inspira medo no povo. O povo fica com medo. E ela nos deixa pelo menos 3 lições prévias. No versículo 10, Deus fala sobre a troca de roupas. Opa, já foi lá para frente? Aqui. Agora vocês já descobriram. Não, tudo bem. A troca de roupas. Versículo 10, ele diz isso. Para eles se lavarem e trocarem de roupas. Eu tenho algumas camisetas. Na verdade, eu tenho muitas camisetas. Tem camiseta de acampamento. Eu guardo quase como uns troféus, assim, que eu olho. Esse aqui é do acampamento tal. Esse aqui foi daquela vez tal. E eu tenho tanta camiseta que eu categorizei elas. Tem as camisetas de sair, né? Aquelas, a domingueira. Essa aqui que dá para ir no shopping, dá para ir num restaurante. Dependendo, assim, eu não gosto muito de camiseta branca, mas eu sempre ganhava umas camisetas brancas. Então elas são as mais inteirinhas porque foram as que eu menos usei. Tem as camisetas de sair. Aí tem as camisetas do dia a dia. De ficar em casa, de bater aí na rua, tu vai pro mercado, vai para lá, é para bater mais essa camisa aqui. Aí tem a pilha das camisetas já batidas, que é para ficar em casa e para dormir. Né? O homem não tem pijama. É a mesma coisa. Ficar em casa, dormir, já está de pijama, né? É isso aí, eu levanto, boto outro pijama durante o dia, e depois boto outro para dormir, já sai pronto. E aí tem as camisetas já batidas, aquelas de guerra, para acampamento, para lidar com barro, para lidar com tinta. E essa pilha aí que é a pilha que deveria ser menor, né? E eu vou guardando porque, não, essa aqui já está com mancha de quiboa. Se eu for com quiboa, eu vou com essa. Essa aqui já tem tinta, se eu for pintar, eu vou com essa. Essa aqui eu gosto dessa aqui porque é para o mato, essa aqui é para acampamento. Frescuraiada minha, né? Eu tenho muitas camisetas. Mas não era comum ao povo antigo ter tantas roupas assim. Ter outra muda de roupa. Muito menos ter roupa o suficiente para categorizar elas para cada ocasião que você vai ter. Por isso, a troca de vestes, ela significa um momento muito marcante. É como se você fosse realmente recomeçar uma nova vida. É para um novo momento. Eles não trocavam de roupa para ir para o arraial. Vamos lá, vai fazer uma fogueira hoje à noite, vamos fazer um luau lá, o Moisés aprendeu uma música nova, vou botar uma roupa bacana. É a mesma roupa. E Deus dá 2 dias para eles, para dar tempo de secar, ficar cheirosinho. Lavem-se bem, purifiquem-se essas vestimentas, já que vocês não têm tantas roupas assim. Eu quero vocês com roupas limpas, novas vestes. O lavar de roupa significa um novo momento. E isso é representado na Bíblia também. Quando Adão e Eva fazem uma roupa para si, tentando esconder seu pecado, Deus diz, não, eu vou fazer. Não é o que você faz que resolve o seu problema principal para esconder a tua vergonha. Eu vou ter que fazer algo para resolver o seu problema. Então Deus dá novas roupas para eles. Um inocente morre, sangue é derramado e Deus faz a roupa de um animal para eles. Também acontece com Davi, quando ele terminou o seu clamor por aquele filho que estava adoecido. Quando o filho morre, ele estava clamando aquela semana, ele se levanta, vai tomar um banho, trocar de roupa. Acabou esse momento, agora é um novo tempo. Também acontece com a família de Jacó. Quando eles estão voltando para Betel, eles trocam de roupa para um novo tempo. E o povo aqui ao pé do Monte Sinai está se preparando, se purificando antes de ouvir a voz de Deus, os termos da aliança. Porque nós também precisamos, irmãos, trocar as nossas vestes para ouvir a voz de Deus. Paulo usa essa figura lá em Efésios capítulo 4, para a gente se despir do velho homem. É essa linguagem de tirar a roupa mesmo. Tira essa roupa da tua velha vida, dos teus hábitos, de onde você se criou, dessa sua cultura, desses seus pecados, e revista-se do novo. Revistam-se de Cristo Jesus, as vestes de justiça de Cristo Jesus. Essa linguagem. Nós precisamos trocar as nossas vestes para estar diante de Deus e nos purificar. Glórias a Deus. Porque 1 João capítulo 1, versículo 9 nos diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Ou seja, nos dar vestes novas para que possamos andar no novo e viver o novo com Jesus. Amém? Tá bom, já podia parar por aqui? Que é feriado hoje. Não, mas eu vou continuar. Também é destacado aqui no capítulo 19 a distância entre Deus e o povo. O monte teve que ser cercado, delimitado. Ninguém passa daqui. Ninguém pode se aproximar e passar dessa linha aqui. Se aproximar, vai morrer.
se passar da linha. Essa era a ordem mesmo. Ficar longe do Monte Sinai era uma questão de vida ou morte. Porque o Sinai estava representando a presença de Deus ali. Deus estava ali, marcando a sua presença ali, e marcando isso de modo dramático. Que essa distância era por um aprendizado de que vocês são sujos, humanos, criaturas pecaminosas. Eu sou um Deus santo, perfeito. Há uma separação, há uma distância. Eu não me relaciono com impureza, com imoralidade, com injustiça. Se você se aproximar de mim, será fulminado. Eu não me relaciono com isso. É isso que representava. Não chega ali. Deus é infinitamente superior a nós. Seu padrão é elevado, a régua é alta. Ele é digno de todo temor e reverência. A estrutura de adoração no Antigo Testamento, ela enfatiza essa pecaminosidade do homem, essa separação de Deus. É cerca ao redor do tabernáculo, é véu no santuário, é só o sacerdote que pode ministrar ao povo, somente o sumo sacerdote que podia entrar no Santo dos Santos, onde representava a presença de Deus, e isso uma vez por ano, para gerar no povo essa consciência de que eu não sou qualquer um. Vocês têm que conhecer quem eu sou e quem vocês são. A ênfase era sempre mantenha a distância e purifique-se. No entanto, no Novo Testamento, ele enfatiza a proximidade de Deus. Porque Deus, Filho, se fez carne e habitou entre nós. Deus vem até nós. Ele desce o monte. Emanuel, Deus conosco. Ele vai abrir um novo e vivo caminho para a presença de Deus, como diz o autor de Hebreus. E a mensagem do Novo Testamento é: aproximem-se, achegam-se, venham, vocês que estão cansados, sobrecarregados. Venham, aproximem-se, porque eu estou aqui. Isso não significa que nós devemos chegar a Deus sem reverência, sem temor, de igual para igual. Pô, Jesus é o meu bro, cara. Ele é teu irmão, mas ele é Deus, santo. Isso tem que implicar em reverência, em temor. Ele é o nosso Pai, Deus, e que recebe com alegria seus filhos em Jesus. Também aqui no capítulo 19 é marcado por a tempestade que está acontecendo. Versículos 16 e 19 vão descrever que o monte fumegava, o monte estava em chamas, tremia. Terremoto, fogo, raios, trovões, tudo isso estava servindo como uma manifestação da grandeza e do poder de Deus. E o povo ficou com medo. Tudo isso organizado pelo Senhor. E alguns vão dizer, não, mas o monte tremeu e fumegou porque era um vulcão. Tudo bem que era um vulcão. Deus escolheu aquele monte que era um vulcão para aquele momento, se é que era um vulcão. Não tem problema, Deus usa o que Ele quiser. E Ele harmonizou tudo isso para demonstrar para o povo a sua grandeza, o seu poder, para causar medo mesmo. Para mostrar a sua autoridade, que Ele é temível. E Deus é temível para dar a sua lei. Quanto mais Ele será para julgar a partir dessa lei. Ok? Eu já fiquei com medo agora, então eu preciso obedecer à lei de Deus. Mas será que é assim? Eu preciso obedecer à lei de Deus porque ela reflete o caráter de Deus. A partir do capítulo 20, do versículo 2, ali ele vai dizer, ele se revela como o Senhor. O versículo 1 diz, o Senhor deu essas palavras ao povo. Eu li errado, era Êxodo 22, eu falei que era 21. O 1 diz, e Deus deu estas palavras ao povo. E o 2 vai dizer, eu sou o Senhor. E Senhor aqui, em várias Bíblias, deve estar em caixa alta tudo ali, porque é a palavra que ele usou para se apresentar a Moisés. É o tetragrama hebraico. Yahweh, Yahvé, é o nome de Deus. Eu sou o que sou. O Deus Criador, que não tem início nem fim. Eu simplesmente sou. O Deus que guarda e cumpre a sua aliança com o seu povo. O Deus que é, sempre foi e sempre será. O Decálogo, ele não apenas mostra o que Deus quer de nós, mas ele vai mostrar o que é importante para ele e como Deus é. Os 10 mandamentos revelam sobre Deus. A lei divina expressa o caráter dele. E nós vamos ver isso em cada lei ao longo da série. Se você desrespeita a lei de Deus, você desrespeita a autoridade de quem promulgou aquela lei. Você está confrontando
o próprio criador da lei. Se eu dou uma regra para o meu filho, ao quebrar aquela regra, ele está me afrontando. Não é simplesmente quebrando a regra e dizer, não me interessa o que você disse. Eu não me importo com a sua autoridade. Eu vou fazer o que eu acho que é melhor para mim. É isso que nós estamos dizendo quando descumprimos as regras que Deus deu para nós. Se você acredita que Deus é Deus, o Deus que se revela neste livro, a sua palavra, seria muito arrogante, muito estúpido, tolo e muito perigoso da sua parte ignorar a lei de Deus e criar as suas próprias regras, o seu jeitão de viver. Eu preciso obedecer à lei de Deus, porque a lei mostra quem nós somos. Deus afirmou no capítulo 19 que eles eram o povo dele. Ele diz que eles seriam uma nação santa, separada, com um propósito especial, exclusivo. Seria um reino de sacerdotes. Havia um sacerdote, e isso ia ser instituído, eles iam entender, mas Deus já falava que vocês serão um reino de sacerdotes. Todos vocês serão ministros meus para a criação. Ele estava apontando isso. Eles seriam representantes que levariam outras nações até Deus. E isso se aplica a nós cristãos. Porque em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, ele vai dizer isso. Nós somos povo escolhido por ele, como cantamos, sacerdócio real, um reino de sacerdotes, uma nação santa, um povo que foi chamado com um propósito distinto, exclusivo, de propriedade exclusiva dele. Eu sou de Deus, eu sou de Jesus, como diria Lázaro, né? Falecido. Não só para cantar bonitinho, eu pertenço a ele, ele que me governa. Para que isso? Pedro responde nesse mesmo versículo, com o fim, com o propósito de mostrar, proclamar as grandezas daquele que nos chamou e nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele nos salvou e nos chama para ser luz neste mundo. A lei, se você observar, ela vem depois do evangelho, depois da boa notícia. O povo era escravo, o povo foi liberto. Deus agiu, Deus libertou, e depois dessa boa notícia da libertação, eles recebem a lei. A lei não vem como uma meta para a libertação. Deus não vai até o povo, chama Moisés e diz assim, Moisés, vai lá para esse povão que está chorando e reclamando. É o seguinte, eu vou dar um monte de regras para eles. 10 básicas, mais um monte aqui, 613 regras, e é isso aí. Daqui uns anos eu volto e quero ver, se vocês estiverem cumprindo as regras, eu vou tirar vocês da escravidão. Não é isso que acontece. Deus diz, eu vou tirar vocês do Egito. Essa é a boa notícia, aleluia. Eu vou ser livre, eu vou ser solto. Nem tem regras ainda, nem tem lei escrita na tábua. Só no coração, mas manchada pelo pecado. Então a boa notícia de libertação acontece antes e depois vêm as regras. Mas infelizmente, algumas pessoas até hoje enxergam o cristianismo assim. Eu tenho que fazer alguma coisa, Deus tem as regras dele e eu tenho que seguir essas regras e aí ele vai me amar. E quando eu morrer ele vai me salvar. Não é assim o evangelho, a boa notícia. Não é assim. A boa notícia é Deus te ama. Em Cristo Jesus você pode ter nova vida. Você é liberto. E aí depois vem as regras para melhorar a sua vida, os seus relacionamentos. É sobre isso. Eu vou salvar vocês, Deus disse para o povo no Egito. Eu ouvi o seu clamor. Eu tenho uma aliança com Abraão. E depois que eu salvar vocês, que eu libertar vocês, que eu perdoar vocês, eu vou dar leis para vocês. Eu vou dar um novo modo de viver que é melhor para vocês e reflete quem eu sou e quem vocês são. Os 10 mandamentos, eles servem para mostrar como viver o seu relacionamento com Deus. Não serve para criar um relacionamento com Deus e o seu povo. Essa relação já existia. E ela recebeu um contorno firme, delimitações de como deve ser esse relacionamento a partir da aliança promulgada no Sinai. Eu preciso obedecer à lei de Deus, porque elas refletem o caráter dele, o Deus que me ama e que eu sirvo, e que eu canto, que eu adoro. Essa lei reflete quem ele é. Essa lei diz quem eu sou e devo ser nele. E essa lei também é boa. É boa de uma maneira
que pode até soar estranho para nós, tão rebeldes e cheios de si. Como é que lei é boa? Como é que regra é bom? Se eu gosto de andar a 100 por hora e aqui tem uma lei de 60 por hora, isso não é bom para mim. Mas o salmista diz que ele tem prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Salmo 1. Olha, a gente pode ter prazer, nos deleitar no amor de Deus, nas suas promessas, e por isso que a gente ama a caixinha de promessas e pegar aquelas palavras encorajadoras, boas. Mas quem gosta de regra? Quem gosta de mandamento? O salmista ama. E a Bíblia nos ensina a amar. Não apenas nos manda amar, ela nos manda amar ela mesma e nos ensina como amar e aprender a amar a lei de Deus. Deus não está tentando nos esmagar com as regras e regulamentos, irmãos. A lei de Deus não é para nos pressionar. Acha que Deus quer nos torturar. Olha os mandamentos, é para os nossos relacionamentos. Deus podia dizer assim, libertei vocês do Egito, era isso que vocês estavam chorando, vocês são meu povo, não matarás. Mas eu quero matar o cara. Deus está se importando, cara, querem se matar, que se mate, ele podia dizer. Não é assim, porque ela reflete o caráter dele e quem eu sou, quem eu não sou mais também. As 10 palavras são regras para pessoas livres, pessoas que foram libertas da escravidão, para que elas possam permanecer livres e desfrutar da liberdade, da vida santa, justa e agradável. A Deus, ao próximo e a si mesmo. A lei é boa. A lei é boa. Deus ia dar uma lei assim, é o seguinte, eu quero que vocês descansem no 7º dia. Bem malvado. Não cobiçarás. Não, Deus tem princípios nisso. Vai muito além de 2, 3 palavras. Por isso que permanece até hoje. Moisés falou em Deuteronômio, quando é o livro da revisão da lei, porque depois que eles chegam lá, perto da terra prometida, eles vão revisar a lei, lembro? Porque trocou várias gerações ali, trocou uma geração. E ele vai falar em Deuteronômio 5, 22 e 23 que a obediência a essas 10 palavras, ela resulta em, ele diz, obedeçam para que vocês vivam, estejam bem e tenham vida longa na terra que vocês vão possuir. Estão prestes a entrar. Outra versão diz, para que tenham vida e tudo lhes vá bem, e os seus dias se prolonguem na terra da qual tomarão posse. Romanos 7,12 diz que a lei é santa, ela é pura, ela é diferenciada, ela é justa, ela é correta e ela é boa, agradável. Então, para que nós não sejamos libertos da escravidão, mas continuarmos a viver como escravos, porque a gente foi criado assim, nós crescemos como escravos do pecado. E aí Deus vem e arrebenta as correntes, nos liberta em Jesus. E a gente às vezes continua como escravo. Já viu aquela história do elefante que era amarrado, quando era filhote, amarrado numa corrente? Aquela ilustração. Pegavam um filhote de elefante, acorrentavam ele, e ele não conseguia fugir. Aí depois eles iam reduzindo a espessura da corda, da corrente, até que quando adulto ele estava preso por um barbante. Não conhecia a liberdade, porque ele foi criado preso. E nós assim, e a lei vem para que a gente entenda que nós somos livres da escravidão do pecado. Eu não preciso mais viver como esse senhor chamado escravo me mandava, me escravizava. Eu sou livre, eu tenho uma nova vida. Vida de maturidade, vida de liberdade. Tem um autor chamado Risby, ele diz que se a liberdade não nos levar à maturidade, nós vamos nos tornar prisioneiros de uma escravidão pior do que aquela a qual nos encontrávamos. Uma escravidão interior e frustrante. Porque enquanto eu estou acorrentado, eu estou vendo que eu estou preso. Mas eu sou livre em Jesus. E depois eu continuo vivendo como um acorrentado, preso. Pior do que ser escravizado por um capataz egípcio é escravizar a si mesmo e tornar-se o próprio capataz. Eu preciso obedecer à lei de Deus, porque ela reflete o caráter de Deus. Mostra quem Ele é, quem nós somos, e ela é boa. E há algo importante ainda a ser falado sobre a lei e sobre a graça. Algumas pessoas poderiam perguntar honestamente,
com base em textos como o de Gálatas, capítulo 5, que fala que nós não estamos debaixo da lei. E de fato, será que nós precisamos mesmo obedecer à lei? Qual o papel da lei se eu sou salvo pela graça? Será que a lei já não foi toda revogada na vinda de Cristo ao mundo? Vou voltar aí, peraí. Então, isso aqui é um mau contato aqui. Tá bom, tudo bem. Fica em paz, não tem problema se for. Se for, volta aí. Tá bom, fica tranquilo. Só para o povo não se distrair. Lei e graça. Será que a lei não foi revogada? A Bíblia não diz que nós não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça, em Romanos. Meus irmãos, há um aspecto da lei que sim, outros não. Sobre a lei, muitos estudiosos fazem uma separação da lei em 3 categorias. A lei moral, as leis cerimoniais e as leis civis. As leis civis são aquelas leis que dizem respeito às relações sociais e judiciais de Israel como nação. Leis sobre propriedade, leis de restituição, leis sobre família, são aquelas leis condicionais também. Se acontecer isso, tem que fazer aquilo. Se acontecer aquilo, façam isso. E nós não somos mais a nação de Israel como governos próprios. Nós não somos regidos por essas leis. As leis cerimoniais são aquelas que estão relacionadas ao sistema sacrificial e que aponta para Jesus, aponta para Cristo como sacrifício substituto e mediador entre Deus e o homem. E essas leis caem em desuso, pois nós não vivemos mais como uma nação de Israel, porque Jesus Cristo veio. Eram sombra. Elas eram uma sombra que apontava com Jesus. Agora Jesus chegou, a sombra já não existe mais. Ela personificou. Então não precisa mais o sistema de sacrifício, as regras para cada tipo de pecado. Isso aí caiu por terra porque Jesus Cristo cumpriu, satisfez essa justiça. Não são mais necessárias. Mas as leis morais, elas são princípios éticos que, como já falamos, refletem o caráter de Deus, quem Ele é, quem nós somos e a vontade dEle para nós em qualidade de vida. A lei moral, que é a base para o desenvolvimento das outras leis, ela continua em vigor. Essa categorização aqui, ela não está na Bíblia. E ela precisa de não está sistematizada lá, não é uma tabela que está aqui numa página. É necessário uma justa interpretação e contextualização para a gente compreender isso e aplicar isso. Tem algumas que talvez a gente ache que é cerimonial, mas tem um aspecto moral. E por isso nós vamos ficar com as dos 10 mandamentos aqui nesse ciclo, nessa série. Mas a gente precisa dessa compreensão, porque ela continua valendo. Jesus afirma isso, Mateus capítulo 5, versículo 17 e 18, ele fala isso. Eu não vim para abolir a lei de Moisés. Pronto. Ou os escritos dos profetas, eu vim para cumpri-los. E eu lhes digo a verdade, enquanto o céu e a terra existirem, nem a menor letra ou o menor traço da lei desaparecerá, até que todas as coisas se cumpram. O Bluetooth lá das crianças. Acho que é o meu computador lá, conectou no Bluetooth da caixa aqui. É Superbook, então fiquem tranquilos. Tudo certo. Concentre-se, várias distrações tentando tirar a atenção de vocês. Ainda assim, irmãos, Jesus não destituiu a lei, ela continua em vigor. Mas ainda assim nós precisamos falar sobre a lei de Deus com cuidado, com 2 extremos. O primeiro extremo é o legalismo. Estão comigo aqui? Estão junto? Recuperaram? Até eu me distraí. Ficava pensando, que episódio que eles estão assistindo? Não interessa, deixa lá. Minha cabeça tem problemas. Legalismo. O que é o legalismo, meus irmãos? De fato, de um lado perigoso, nós temos o legalismo que nós podemos ver na Bíblia através do comportamento dos fariseus, os escribas, nos dias de Jesus. E o contrário do que normalmente a gente pensa, que esses homens eles amavam muito a lei
e por isso eles tinham rigor com ela. Não, eles não amavam a lei, eles amavam a si próprio e ao seu sistema de crença de se salvar do seu orgulho através da obediência da lei. Eles eram amantes de si mesmo. E por isso que Jesus diz, lá em Mateus 5,20, a menos que a nossa justiça exceda a justiça dos fariseus, nós nunca entraremos no reino dos céus. O quê? Esses caras que seguem a lei aqui à risca, a minha justiça tem que exceder a deles. Como é que eu vou além do não matarás, não matando? Não matarás, tá, ele não mata nem eu. Como é que eu vou me exceder nele? Vou forçar ele a matar alguém. Não. Jesus vai explicar isso aí. Porque ele está falando da motivação, do porquê que eles obedecem à lei, do porquê que você vai honrar a lei do Senhor. Legalismo é justiça externa própria, praticada para obter favores. Legalismo não é amor à lei, mas um amor à performance. Um amor àquilo que você recebe dos outros como reconhecimento pelo seu esforço, pelo seu desempenho, pela sua performance. Os legalistas atuais, que não usam mais a típica roupa de um fariseu por fora, mas ele procura encontrar a sua salvação por meio das suas obras, da sua obediência pessoal na lei, rigorosamente. Diante dos outros, demonstra um ar de maturidade, de moralidade, de superioridade, de alguém que faz tudo certinho. E normalmente esse tipo de pessoa acrescenta regras à lei de Deus. Ele bota alguns anexos lá, não, isso aqui também tem que fazer mais isso aqui. Não pode jogar futebol, não pode assistir Dragon Ball, não pode não sei o quê, não pode dormir de óculos, não pode isso. E começa um monte de... Eles amam uma listinha de pode e não pode. Porque isso eles conseguem provar o quanto eles são bons. São super rígidos, durões, pintam uma imagem de um Deus rabugento, com um chicote na mão, malvado, maldoso. E do lado oposto ao legalismo, nós temos o antinomismo, uma palavra que significa anti-nomos, anti-leis, anti-regras. Os antinomistas, eles vêm com uma resposta a essa exceção, esse extremo, e vão para um outro extremo. Não, é tudo sobre amor, agora. Aí é tudo sobre o amor. Não estamos mais debaixo da lei. Tem até um jeitinho de falar. Vocês estão rindo aí porque vocês estão reconhecendo. Não tem dinheiro para falar nomes aqui e responder processos, então vamos ficar quietos. Mas o verdadeiro cristianismo não é sobre regras, eles vão falar. O cristianismo é sobre relacionamento, não regras. Você está no centro do coração de Deus. Se você imaginou, sonhou, pensou, tocou, Deus vai te dar. Na verdade, sempre foi amor. Sempre foi amor de Deus. Sempre foi a graça de Deus presente. Sempre foi. Porém, há pessoas que usam essas meia-verdades para tentar dar base à sua inteira ignorância, inteira estupidez. A ênfase desse tipo de discurso vem como uma resposta, mas tentando desfazer a imagem de um Deus justo, de um Deus fiel, rigoroso, cria um Deus ursinhos carinhosos. 5, 4, 3, 2, 1. Quem é, né? Minha geração aí. Como assim? E como é que a gente fica nessa aparente tensão entre o legalismo, cumprir as regras e ignorar as regras? Como lidamos com isso? Meus irmãos, a lei e a graça, elas não são inimigas. O nosso Deus não muda. O Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento. E Ele vem mostrando a sua revelação a nós para que nós possamos compreender quem Ele é e como Ele tem agido ao longo da história e desfrutar dele. Nós somos privilegiados por termos a revelação completa. O Deus que opera no Antigo Testamento, opera no Novo Testamento. A sua justiça e a sua misericórdia sempre coexistiram, assim como a lei e a graça. E Jesus cumpriu a lei. Ele afirmou que a lei é um dever dos seus discípulos. Uma das passagens mais claras nessa, lá em Marcos, capítulo 10, quando aquele jovem procura Jesus e pede: Senhor, bom mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus dá a resposta para ele. E cita o quê? Os 10 mandamentos, ali a parte relacionada ao próximo,
com exceção de um mandamento que Jesus não cita naquele discurso, que é o qual ele estava lutando. Jesus não fala sobre cobiçar. Jesus apresenta um resumo das leis ali, porque isso ele vai direto para os 10 mandamentos, porque está em vigor. Em Romanos 13, nós vemos que Paulo, quando ele quer resumir a lei, ele quer resumir e explicar para os romanos o que significa ser cristão, ele inclui mandamentos aos quais estão os 10 mandamentos. E ele vai falar que a nova lei é a lei do amor, que Paulo fala. É a lei de Cristo. É a lei de Moisés cumprida em Cristo, na vida de Cristo, estendida e aplicada a mim e a você pela fé, pela aceitação, por confiar nele. Ele cumpriu. E através do poder da obra do Espírito Santo, ele nos transforma e nos santifica, nos purifica. Por isso nós não podemos olhar para a lei como se ela fosse uma barreira que nos impede de se relacionar com Deus. Não é a lei que nos impede de se relacionar com Deus. O que faz separação entre nós e Deus são os nossos pecados, afirmou o profeta Isaías, capítulo 59, versículo 2. A lei, ela expõe o nosso pecado. Você matava e não sabia que era errado, até vir um juiz e dizer, não mate. Ela expõe o nosso pecado, ela não resolve o problema, ela não salva o pecador por obedecer ou por se esforçar em obedecer, mas ela expõe ao mostrar a nossa incapacidade. Ela mostra a necessidade de um Salvador. Eu não consigo. Jesus consegue. Ela nos conduz, diz o texto de Gálatas 3, como um aio, como um tutor, à cruz de Cristo. Ela nos leva graciosa e gentilmente à cruz de Cristo Jesus. Mas para quê? Preste atenção, para entender que Jesus Cristo veio para salvar o povo dos seus pecados, libertar da escravidão, arrebentar as correntes do nosso faraó, pecado. Para cumprir perfeitamente, Jesus veio para cumprir perfeitamente todas as exigências divinas, nascer sobre a lei, toda a lei, cerimonial, civil e moral, tomar sobre si a pena dos pecados da sua igreja, do seu povo, morrer de maneira sacrificial e substitutiva, porque nós que merecíamos esse castigo, ressuscitar ao terceiro dia para a justificação de todo aquele que crê. Romanos 4, 25. Então Cristo nos livra da maldição e da condenação da lei ao nos substituir. Gálatas 3,13 diz isso. Então, por um lado, ele toma sobre si a pena imposta pela culpa, o juízo. Qual que é o pagamento pelo pecado? Qual que é o salário pelo pecado? Pode falar. A morte. Ele morre. E por outro lado, ele atribui a nós a sua justiça. Ele viveu a vida perfeita, ele tirou 10. Eu vivi uma vida e vivo uma vida imperfeita, e esse castigo que eu mereço, essa peia, ele levou. Para que eu possa ser livre, agora justo, porque quando Deus olha para mim, esse aí já pagou. Como que ele pagou? Pagou em Cristo Jesus, pela fé. Amém? Aleluia, é isso, irmãos. Preste atenção, pois aqui é a essência da sua fé. A essência da sua fé depende de você compreender isso aqui. Jesus morreu no meu lugar, me fez livre. Tudo o resto acompanha a nossa santificação, mas é aqui que vem o entendimento da salvação. Eu fui salvo do quê? Do inferno? Sim. Da ira de Deus. Deus me salvou dele mesmo. Já não há condenação. Romanos 8:1, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, pela fé. A maldição foi quebrada. A consequência do pecado foi quebrada. Não, Deus não castiga você pelo seu pecado. Ele castigou Jesus. Foi por causa do seu pecado que ele foi ferido, transpassado e moído. Mas por que coisa ruim acontece comigo? Porque nós somos tolos. A gente insiste em fazer coisas, somos imaturos, somos orgulhosos, e nós lidamos com consequências imediatas do nosso pecado. Mas tenha certeza que a mão de Deus está bem retraída em deixar que as consequências vão ao extremo dos seus atos. E Deus ama os seus filhos, e por isso ele disciplina os filhos a quem ama.
Muitas coisas que acontecem com nós são disciplinas do Senhor, para nos trazer de volta, para nos colocar no caminho, porque um pai disciplina, corrige, coloca no caminho certo o filho a quem ama. E Deus fala isso para nós. Preste atenção, é nesse sentido de culpa, de juízo final, que nós não estamos mais debaixo da lei, e sim da graça. Romanos 6,14. E sabendo que a gente tem um problema com isso, quando alguém fala, nós não estamos mais debaixo da lei, a gente já fica aqui e esquece o resto. Mas estamos debaixo da graça. Paulo já vai falar no versículo 15, na sequência, ele diz em Romanos 6,15, vem explicando para evitar qualquer equívoco. Não sei se eu botei o versículo aqui. Não. Ele diz, pois bem, uma vez que a graça nos libertou da lei, quer dizer que podemos continuar pecando? Claro que não, diz Paulo. Ele já tinha falado isso em Romanos 3,11. Então, se nós enfatizarmos que é só a fé, que é só pela fé, quer dizer que nós podemos abolir a lei? É claro que não. Na realidade, é só quando temos fé, diz Paulo em Romanos 3,31, que nós cumprimos verdadeiramente a lei. Que eu sou capacitado agora a obedecer. Eu sou aceito por Deus em Cristo Jesus, porque Ele teve a obediência completa, levou a pena que era minha e colocou a vida perfeita, a justiça dele sobre mim. E agora, com a presença do Espírito Santo em mim, eu sou capacitado a obedecer, a ter prazer na lei, a viver a vida que Deus tem para mim e a cumprir os propósitos dele para mim. Isso gera em nós a gratidão. A nossa vida de devoção, de entrega, de adoração, tem que ser fruto da gratidão ao compreender isso. Eu merecia morte, cadeia, cruz, mas Ele me deu vida, me deu bênção, amor, presença. Ele me ama, nós devemos amar a lei, porque Jesus ama a lei. Atos 13:38 diz, ouçam irmãos, estamos aqui para proclamar que por meio de Jesus há perdão para pecados. Essa é a nossa essência como igreja, anunciar o perdão dos nossos pecados, a libertação da escravidão, a nova vida em Cristo Jesus. Por meio de Jesus, meus irmãos. Essa é a base da nossa fé. Temos que entender, compreender isso e a partir disso viver o novo com Jesus. Ser esse discípulo consciente, comprometido e verdadeiro e que vai cumprir a missão de fazer novos discípulos. Levar outros a essa compreensão. Explicando, falando e vivendo. E orando para que o Espírito Santo abra os olhos para que eles creiam. Porque aquele que não crê, para o religioso, a obediência às 10 palavras pode produzir apenas um fruto mortal do legalismo. Não, mas eu estou me esforçando. Hebreus 11:6 nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. As 10 palavras nos mostram como ter vidas santas, como cidadão do céu, enquanto ainda moramos na terra. Como ser um cidadão do céu nessa terra? A lei de Deus mostra isso. Nos mostra como amar a Jesus e a Deus e a sua palavra, como ser discípulo e como fazer discípulos. O nosso pecado é que nos cega, nos enche de amor próprio e nos dá um falso sentido de autossuficiência. Mas se nós olharmos com seriedade para a lei de Deus, para a régua de Deus, para o seu padrão, nós vamos lembrar sinceramente de Romanos 3:23, que todos pecaram e ninguém alcança o padrão de Deus, estão destituídos, separados da glória de Deus. A gente tenta se consolar em justiça própria, em como temos melhorado, em como o nosso desempenho está crescendo. Glória a Deus por isso. Isso é bom para mim, isso é bom para você, muito melhor para você, isso agrada a Deus, é bom para as pessoas que convivem com você. Mas não é isso que garante o amor de Deus em você. Isso é fruto do amor de Deus em você. E glória a Deus por isso. A lei, ela nos torna conscientes da nossa insolência, que nem diria um chefe meu que eu tive, seu insolente, ele falava. A lei nos torna conscientes da nossa insolência, da nossa audácia, do nosso orgulho, e convencidos da nossa miserabilidade, como diz o Edson, que nós somos miseráveis pecadores. Convencido disso, consciente da falta de força em nós para fazer o que é requerido da lei,
nós vamos voltar constantemente à graça de Cristo, diariamente clamando: Senhor, me dá hoje da tua graça, eu dependo da tua graça, do teu amor sobre mim, derrama da tua graça sobre mim mais uma vez nesse dia, Senhor, para viver o que tu tens para mim. Não é uma graça recebida uma vez só. Sim, ela é de uma vez por todas, mas é constantemente, é diária, buscada e recebida, a olhar para Ele, confiar nele, se deleitar nele e nas palavras dele, na lei dele. A vida de Jesus, lá em Salmo 48, é cumprida. Cumpre quando ele diz: eu tenho prazer em fazer a tua vontade, meu Deus, pois a tua lei está em meu coração. A lei sai das pedras e vem para o coração. O coração de pedra é quebrado. Não é isso que Deus prometeu ao profeta Ezequiel? Vos darei um coração de carne. A minha lei vai estar escrita no seu coração. Como é que eu vou revogar a lei se eu escrevi no teu coração? A lei moral, esse caráter de Deus, o que Deus quer. Concluindo, meus irmãos, estudar os 10 mandamentos, ele revela exatamente o que está no cerne do coração humano, da rebelião humana. Nós não gostamos que ninguém, nem que Deus, nos diga o que podemos ou o que devemos fazer. Quantos de vocês não dão um negócio assim quando alguém dá um comando óbvio? Tu está fazendo um negócio aqui, eu vou pegar essa xícara, eu estou colocando aqui, alguém diz: Lucas, coloca essa xícara aí. Dá vontade de não colocar mais, só porque tu falou. Sou só eu que sou assim? Eu brinquei aquele dia da lavagem aqui, né? O André estava com o jato aqui, e ele estava indo daqui, ele óbvio que ele ia passar por ali, tinha uma sujeira, e o André: tem uma sujeira ali, ó, limpa ali. Ele me olhou assim. É óbvio, fui provocando, mas a gente não gosta que alguém nos dê comando, nos dê ordens. O pecado de Adão foi rebeldia e orgulho, dizendo: eu não quero confiar em Deus, poderoso, criador, soberano, que me formou e que me ama e que me cuida, que sabe o que é melhor para mim. Eu quero fazer as minhas próprias escolhas. Eu quero ser conhecedor do bem e do mal e eu quero legislar sobre mim. Eu me governo. Foi isso que Adão disse. O pecado de Adão foi um 7 de setembro. Eu vi hoje uma postagem, até botei. Ele disse: independência e morte. Foi isso. Mas o amor de Deus, Pai, revelado na cruz, te liberta dessa ilusão e das consequências condenatórias dela. Te faz livre para uma nova vida. As 10 palavras são palavras de vida. Então, sim, devemos conhecer mais e melhor as 10 palavras de vida que Deus nos deu para desfrutar da liberdade da nova vida. Você já deve ter ouvido aquela frase de que precisou de uma noite para tirar o povo do Egito. Mas foram 40 anos para tirar o Egito do povo. As palavras de vida são palavras para a liberdade. Palavras para que você viva a nova vida, livre do Egito, livre das correntes do pecado, livre do seu engano, livre de depender da opinião dos outros, livre da sua ansiedade, livre do seu medo, livre da sua ganância, do seu materialismo. Deus quer te libertar disso que te atormenta, te aprisiona, te consome e prejudica os seus relacionamentos e que é o cerne do caos em você. Deus quer te ver livre disso. É por isso que Ele te dá as leis dEle. Nos dá. Ele não quer que você sirva um faraó que não existe mais para aqueles que creem em Jesus. Por isso, reconheça o teu libertador, resgatador, salvador. Entregue-se a Ele e responda com amor. Quando nós amamos, nós cumprimos os mandamentos. E quando obedecemos aos mandamentos, cumprimos a lei do amor. 1 João, capítulo 14, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 15 diz: se vocês me amam, Jesus fala, obedeçam aos meus mandamentos. Mais à frente, versículo 21, ele repete: aqueles que aceitam os meus mandamentos, acatam, obedecem, e lhes obedecem, são os que me amam. Quem obedece aos mandamentos não experimenta menos vida, mas mais dela.
Louvado seja o nosso Senhor e Rei, pela sua lei, pela sua graça, pela liberdade para a nova vida em Cristo Jesus. Amém? Feche seus olhos e coloque-se diante do Senhor Jesus, de Deus em oração. Deus falou alguma coisa com você essa noite? Deus já te encorajou a confiar nele, a amar ele, a conhecer a lei dele, sem medo. Tem gente que não quer conhecer porque tem medo. Depois de conhecer, tem que fazer. A lei é boa. Por isso ore, Senhor, me dá amor pela tua lei. Me dá amor pela tua palavra. Revele-se a mim, me ajuda a conhecer quem tu és, quem eu sou, o que tu queres para a minha vida a partir da tua lei. Mas agradeça, porque Jesus cumpriu a lei. Porque Jesus cumpriu satisfatoriamente a lei para que você pudesse ser amado, aceito por Deus. E pela fé você pode desfrutar dessa liberdade. É isso que a ceia representa. A liberdade. No sangue do Cordeiro. Sangue derramado em favor dos pecadores que creem. Sangue puro. Sem mancha. Sem nenhum desvio. Sangue que purifica você dos seus pecados e te liberta. Jesus quer te libertar dessa dor que te insiste. E eu não estou falando de dor física, é do seu coração, da sua consciência. De culpa, de medo. Deus não é um juiz malvado, rancoroso, mas também não é um ursinho carinhoso. Deus é Deus, Ele é Deus. E diz, eu sou o que sou. Creia em mim, confie em mim. Eu quero te libertar dos seus vícios. Eu quero que você entenda que eu já arrebentei as correntes com o pecado. Você não é mais escravo. Você está livre pela minha graça e por meu amor. E eu quero te dar a minha lei para que você tenha uma vida boa. Que nós tenhamos um bom relacionamento. Que você tenha um relacionamento melhor em casa, na sua igreja, na sociedade. Como nós dizemos aqui na Rocha, para que a gente tenha uma vida melhor e seja melhor na vida. Por isso peça a ajuda do Senhor. E creia que Ele prometeu e nos dá o Santo Espírito dEle. Deus em nós, nos capacitando a nos santificar, a nos purificar.